E aí, pessoal da terceira série, pessoal do terceirão, tudo certo aí com vocês? Estamos aí começando mais um momento aqui de estudos no nosso curso de Geografia. Então vamos preparar porque hoje é momento de prova, hein? Momento de avaliação. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês aí nesse primeiro momento da revisão, aqui dentro dessa primeira unidade do curso de Geografia. Estudamos aí algumas coisas e nessa aula 7 nós vamos ter a nossa revisão para a nossa avaliação aqui da terceira série do ensino médio. Bom, gente, vamos começar. Pessoal, ao longo dessa unidade 1 a gente falou sobre alguns temas que são muito importantes aí para o nosso dia a dia, mas também para a gente compreender o mundo aí como um todo, né? Nós vamos rever alguns dos temas que nós vimos aqui nas nossas aulas de geografia. Um deles, pessoal, foi a questão do consumismo, né? Na nossa primeira aula a gente falou que a questão do consumo é resultado, né, de propaganda, de marketing para produtos que a gente vai consumindo ao longo do tempo e que isso tem reflexo em quê? No uso da natureza, no uso dos recursos naturais. A gente começou o nosso curso de geografia, vocês lembram, com essas imagens aí, com essa pergunta, né, que a gente vai ver aí, né, nessa tela agora aí, que mostra esses questionamentos que a gente tem que fazer, né? E aí, você já parou para pensar em quantos e quais produtos consome diariamente? Todos eles são essenciais. Uma coisa é você usar, né, determinado tipo de roupa. Outra coisa é quando uma pessoa não aceita qualquer tipo de roupa, ela quer usar só aquela roupa daquela marca lá específica, né? O celular, um aparelho celular ou um computador tem que ser mais moderno e tudo mais. Por quê? A questão da necessidade, ela vai sendo meio que mudada, né, ao longo do tempo. Discutimos isso bastante na primeira aula, não é mesmo? Aquela ideia de necessidade de querer ter determinada coisa é um pouco distorcida, porque uma coisa que vai te atender, um produto que vai te atender, pode ser qualquer tipo de roupa, por exemplo. Mas existem necessidades diferentes que vão sendo criadas na nossa cabeça, né, baseada aí na tal da propaganda, que acabam fazendo com que a gente queira sempre mais, né? Sempre algo que vá melhorar ali a nossa percepção do mundo, sei lá, a nossa identidade aí no mundo, enfim. E aí esse tipo de questionamento é muito importante a gente fazer, né? De como está sendo o nosso perfil de consumo, né? A gente verificou isso aí na nossa primeira aula. O consumo, gente, ele faz parte, como a gente vai ver nessa próxima tela, né? O consumo, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Ele tem ali uma parte ali que está relacionado com a necessidade, né? Mas também isso acaba sendo influenciado por várias coisas. Uma coisa é a necessidade básica, né? Você ter ali uma alimentação específica, comer uma proteína, comer um carboidrato, comer ali, né? Ter uma alimentação equilibrada. Outra coisa é você só querer comer alimentos ali da melhor categoria, do mais caro, ou só naquele ramo ali, daquela marca de refrigerante, ou daquela empresa lá de restaurantes, enfim, de lanche e etc. Observem que tem uma diferença aí. Determinado alimento que ia ter a sua função, né? As pessoas iam se alimentar normalmente, mas tem um outro componente aí de querer comer aquele tipo de alimento ali. Então é uma distorção que vai tendo ali. E também com relação ao produto supérfluo, como a gente viu ali, né? Supérfluo, né? São aquelas coisas que não são tão importantes, né? Como necessidade básica. É o caso dos celulares, né? Um aparelho de celular ele é um dispositivo de comunicação, não é? Que tem uma certa importância aí hoje em dia no mundo conectado que nós temos. Outra coisa é você comprar só um celular daquele tipo lá específico, né? Às vezes é mais caro e tudo mais. Então essas necessidades que vão sendo criadas, elas são um reflexo mesmo desse mundo que a gente vive, onde a questão do incentivo ao consumo é cada vez maior. Pode ser o país que for. Dentro do sistema capitalista, né? Esse incentivo ao consumo para gerar lucro para as empresas tem sido cada vez maior. Nós vamos rever agora, tá? Esse vídeo que mostra aí essa relação entre
a produção das coisas, o uso de recursos da natureza, mas como que isso chega até a gente aí, que é a questão do marketing, né? Da propaganda, os comerciais, enfim. Vamos dar uma olhada de novo nesse vídeo, prestem atenção, que ele faz exatamente essa ligação entre esses temas aí que a gente está comentando por aqui. Natureza na sociedade urbano-industrial. Na sociedade de consumo, milhões de mercadorias são produzidas diariamente. Por isso é fundamental que a compra de produtos seja incentivada com o intuito de escoar a produção, assegurar a circulação de riquezas, gerar lucro e sustentar o ciclo produtivo. Produzir, vender, comprar, consumir, descartar, produzir, vender. Se esse ciclo emperra por causa da redução no consumo, os estoques de mercadorias se acumulam. Fábricas são desativadas, trabalhadores perdem seus empregos e a economia entra em crise. O marketing é instrumento fundamental nesse ciclo produtivo, pois incentiva o consumo, mantendo o sistema capitalista em pleno funcionamento. Propagandas e publicidades são constantemente veiculadas pelos meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio, a internet e o cinema, com o objetivo de influenciar o consumidor a adquirir os bens e serviços. Gente, e é basicamente assim que tem funcionado. Nós vemos ali pela TV, ou numa propaganda de jornal, ou na internet, né, pelo celular, enfim, um produto que não necessariamente a função daquele produto ali vai servir, né, e sim o quanto que aquilo ali vai agregar na minha vida, ali vai melhorar a minha vida. É um trabalho mesmo com as emoções, né? É isso que a publicidade faz bastante, né, no dia a dia. Tem pessoas que são, né, têm esse tipo de habilidade de criar campanhas publicitárias, criar elementos que vão fazer as pessoas se sentirem mobilizadas a comprar aquilo, né? Uma coisa é você usar um relógio, né, que é todo bonitão aqui, né, que tem ali várias funções, não sei o quê, né, quando na verdade um relógio basicamente, né, historicamente falando, ele tinha uma função apenas de mostrar as horas do dia, né, saber posicionar a pessoa ali. Então são diferentes funções que vão sendo agregadas nos equipamentos ali ao longo do tempo e determinadas empresas investem nisso. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo dessa propaganda aí. A gente tem uma propaganda, né, que nós vimos inclusive na nossa aula, não é? Verificamos ali que temos uma mãe e uma filha. A filha está claramente presenteando aqui a mãe e tem um texto aqui, ó, que foi criado por alguém, uma pessoa pensou nesse texto aí. Surpreenda a sua joia mais preciosa com esse presente. Sua mãe vai adorar. A pessoa que criou esse texto aí, né, dessa propaganda, ela sabe o que ela quer, né? Ela quer fazer com que a pessoa que estiver lendo isso aí e vendo a imagem dessa atriz, né, que provavelmente não é filha dessa outra atriz aí que faz a mãe, cria-se toda essa peça, né, e acaba gerando na pessoa que vai ver essa emoção, né, de que eu preciso deixar a minha mãe feliz, eu preciso fazer a minha mãe feliz e eu só vou conseguir isso dando uma semi-joia de qualidade para ela, né? Então é essa característica interessante da publicidade, do marketing em geral e que isso acaba movimentando, né, todo o sistema de consumo que nós vimos no vídeo agora há pouco. Pessoal, além da questão do consumo, a gente também estudou aqui na nossa unidade 1 sobre a questão da natureza, né? A questão ali dos recursos naturais, alguns problemas que existem. A gente também teve uma aula onde a gente verificou a estrutura, né, do sistema ambiental aqui do Brasil, por exemplo. Uma das coisas que a gente verificou é sobre a legalização ali das chamadas unidades de conservação. Verificamos ali, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? E o termo unidade de conservação, que é uma área que vai ser utilizada ali, né, para tentar preservar, para tentar garantir ali aquela fauna, aquela flora de maneira garantida, né, por lei. Esse texto aqui que nós vimos, ele é o texto legal, né, o texto mesmo constitucional ali, que traz a unidade de conservação como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, né? Legalmente instituído pelo poder público com o objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Esse texto aí que está aparecendo sobre unidade de conservação é o que garante legalmente que o Brasil
defina áreas que precisam ser preservadas, utilizadas de maneira correta. E a gente verificou na aula que existem 2 tipos de unidades de conservação, né, dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente aqui, que a gente conhece. A gente vai ver nessa próxima tela aí agora, né? A unidade de conservação do tipo de proteção integral, que são aqui no território brasileiro, são essas aí que estão aparecendo em verde na tela de vocês. Observa que tem muitas aí, né, ao longo da região norte do Brasil, né? Algumas ali no Nordeste e poucas ali, né, na região Sudeste e Sul, né? As áreas de proteção integral, as unidades de conservação de proteção integral, é aquela onde não pode mexer, não pode alterar, tá bom, gente? É o caso dos parques nacionais. Em seguida, a gente tem o outro tipo de unidade de conservação, que é a de uso sustentável, uma outra categoria. As duas são importantes, mas nessas aí que estão aparecendo em laranja na tela de vocês, no mapa do Brasil, elas têm uma característica de quê? De que elas podem ser utilizadas, elas podem ter atividades ali de manejo, né, de todo um trabalho ali nessas áreas, no meu caso das reservas extrativistas, onde pode até ser feito um trabalho ali, mas com responsabilidade, né, sem ter aquela pegada de vamos desmatar tudo, vamos destruir tudo, né? E tem toda essa situação. Então, legalmente falando, as unidades de conservação têm esse papel de tentar garantir, né, com que a natureza ela se mantenha ali, em alguns casos, que não seja mexido, em outros casos que seja mexido utilizando aquelas ideias do chamado desenvolvimento sustentável que nós já estudamos por aqui, né? É tentar, né, conciliar ali produção de riqueza, produção de lucro, de dinheiro com a conservação ali da natureza. Beleza, pessoal? Então, as unidades de conservação têm essa característica. Uma discussão, pessoal, que a gente já viu aqui ao longo da nossa aula da unidade 1 também, foi com relação ao uso da terra, ao uso do campo, né? Aqui no território brasileiro, mas no mundo também funciona da mesma forma. E aí, tem essas 2 correntes muito fortes que existem aí. Vamos abrir pasto mesmo, vamos desmatar porque tem que criar boi, tem que criar gado, tem que, né, ter ali plantação de soja, então essas florestas não servem de nada. Mas tem também uma outra forma de interpretação que é vamos preservar o que ainda temos de área natural aqui no nosso país. Vamos deixar garantido, vamos ter várias garantias para evitar, senão o sistema natural brasileiro vai entrar em colapso. E é isso que é uma discussão, né, um embate muito grande, né? Como a gente tem visto, infelizmente, o dinheiro está ganhando, né? Então, a coisa do desmatamento tem sido cada vez maior. Vamos dar uma olhada, vamos revisar, na verdade, alguns dos impactos que acabam sendo causados aí na natureza, na qualidade ali dos produtos que são produzidos, por conta da agropecuária, né? Da agroindústria, que nós estudamos também por aqui, né? Agropecuária, agricultura e pecuária, né? Com relação à agricultura, nós temos esse menu de novo aqui, né? Vocês lembram da nossa aula? Já viu o primeiro ícone aqui que vai mostrar um dos problemas aí, que é o aumento da concentração de terras. A gente sabe que a produção, ela é de monoculturas, como a gente viu, né? É hectares e hectares de soja, e isso acaba prejudicando, por exemplo, os pequenos produtores. Gente que tem uma porção menor, acaba tendo que perder, porque tem que vender ali, ou não tem como ganhar de uma concorrência de um grande fazendeiro, de um grande latifundiário, e isso acaba aumentando a concentração de terras, né? Terrenos muito grandes, só uma pessoa é dona. Voltando aqui para o nosso menu, nós temos o próximo aqui, que é a expansão das monoculturas, outra consequência, né? Hectares e hectares de milho, hectares e hectares de trigo, de cana-de-açúcar, enfim. Isso acaba impactando a produção local, os pequenos produtores. Continuando no nosso menu, tem esse terceiro ícone aqui, que é o do novo padrão de alimentos in natura. Os produtos, como eles têm muita tecnologia, muita química envolvida, muito agrotóxico, isso acaba mudando, por exemplo, o sabor, né? Acaba modificando. Os produtos, eles são bonitões, ficam como tipo exportação, mas eles deixam de ter aquela pegada orgânica, né? Que originalmente eles tinham. Então, essas mudanças, elas, felizmente, acontecem, né? Continuando, a gente tem esse outro ícone aqui que mostra sobre a dependência da indústria de sementes, de indústria de insumos. Então, são muitos profissionais envolvidos, né, para garantir essas sementes aí que são geneticamente modificadas, porque como tem que garantir a produção, isso acaba, né, dependendo de toda, né, uma questão científica, né, tecnológica, para poder funcionar, né, e tem que garantir que vai ter plantio e vai ter colheita para poder ter dinheiro depois. Por isso, também tem esse tipo de dependência. A gente tem um outro menu aqui agora com outros ícones, né? Vamos lá para o primeiro ali, que é a questão dos impactos no ambiente e na saúde dos agricultores.
gente que trabalha no campo com o uso de agrotóxico, por exemplo, o agrotóxico ele é bom para evitar erva daninha, né? Mas ao respirar aquele material, ao entrar em contato, isso pode prejudicar as pessoas que trabalham com isso, né? E até mesmo quem consome, viu? Ainda tem esses problemas aí. Continuando, no próximo ícone aí, ó, temos a degradação dos recursos naturais. Você vai acabar usando bastante, vai acabar gerando, né, contaminando o solo, contaminando as águas, com o uso ali de, principalmente, material químico, né, nas plantações. Em seguida, a gente tem esse outro ícone, esse terceiro ícone que apareceu agora há pouco aí, que é a redução da biodiversidade, né? Abriu a floresta, tirou a floresta, os animais que moravam ali, boa sorte, né? Tudo de bom para vocês aí, né? Beijo. Então, tirou, reduziu a biodiversidade. É bem simples, né? Os animais que existiam naquelas áreas ali, que são desmatadas para plantio e para pecuária em geral, não existem mais, né? Então, isso acaba prejudicando também as áreas dali, né? E por último, o último ícone aí, o uso de petróleo, combustíveis fósseis, né? Acaba também colaborando, né, com a poluição e etc. Pessoal, então esses são alguns dos impactos que ocorrem a partir do uso do agronegócio. Tem muita gente que defende o agronegócio, claro, né? É muito lucro. O Brasil, inclusive, teve uma das maiores produções de exportações do mundo, né, com relação à produção agropecuária. Gera muito dinheiro, inclusive o próprio governo federal investe bastante nisso, porque reconhece isso, né? O problema é que gera esses impactos aí na natureza. Falando de Brasil, a gente vai verificar mais essas informações aí agora, nessa próxima tela, né? A gente vai ver aí que o cerrado brasileiro ele tem se prejudicado um pouco, né? Por conta ali do aumento, né? A expansão ali da chamada fronteira agropecuária, né? Vai se aumentando cada vez mais as áreas ali usadas para o plantio, né, devido a todas as condições ali de clima, por exemplo, e isso acaba facilitando os plantios de soja, a criação de gado, isso acaba sendo aumentado cada vez mais. E como a gente vai ver na próxima tela, essas produções elas estão ainda chegando na Amazônia, né? A gente tem ali não só a soja, né, mas no centro-oeste brasileiro e no Brasil, boa parte do Brasil também, a gente tem a implantação de soja, de milho, de algodão, de café, a criação de gado, né? A carne de boi ela é muito importante para a exportação brasileira também, né? Muitos países compram do Brasil. O Brasil tem um talento, uma vocação para a agropecuária cada vez maior, né? Tem um incentivo muito grande. Não houve em nenhum momento ali, né, prejuízo para a produção agropecuária, só que a gente tem problemas como esse que está aparecendo na imagem aí. Olha o que está acontecendo. Você abre aquelas áreas ali, a partir principalmente do chamado desmatamento ilegal, né, áreas que são protegidas, são da União, e aquelas áreas são abertas e começam a criar ali, depois legaliza aquele negócio ali, e aí vai abrindo os pastos, e aí vai produzindo cada vez mais produtos da agropecuária e acaba prejudicando o ambiente ali naquela área. Então, é um conflito muito grande que, infelizmente, né, o dinheiro está ganhando, né? A questão da geração de lucro ali está ganhando bastante, né? O incentivo do governo também existe, né? Afinal de contas, cada produção dessas aí também acaba sendo revertida em impostos para o governo, né, que são pagos ali, pelo menos em quem segue, né, a cartilha certinho ali, sem ser as produções ilegais, né? Então isso tem toda essa discussão, né, com relação ao que fazer dentro da fronteira agropecuária do território brasileiro. Então essa é uma discussão muito grande que existe aí, né? A Amazônia já tem, né, o sul do estado do Amazonas, por exemplo, o estado de Rondônia é um estado que já está bastante devastado, né? Rondônia é aqui da região norte do Brasil, essa alta sendo transmitida do estado do Amazonas, né? Então a gente tem Rondônia como um estado que está bastante já, né, comprometido com relação à biodiversidade, e o sul do Amazonas também, né, já passando por esse momento aí de expansão cada vez maior da chamada fronteira agrícola. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, a gente vai ver esse mapa aí que mostra, né, a produção de soja em diferentes biomas do território brasileiro. Lembrando, tá, gente? Isso aqui é uma aula de geografia, então a gente tem que saber ler os mapas, certo? Terceira série do ensino médio. A gente está vendo, por exemplo, aqui, toda essa área que aparece em laranja no mapa de vocês, ela é representada pela cor laranja e ela representa ali o bioma cerrado, que é essa que fica ali, né, nessa parte mais central aí do território brasileiro. E cada círculo desses aí que aparece
nesse mapa, ele mostra quais são as áreas onde está tendo produção de soja nessas áreas ali, baseado nos biomas do Brasil, né? Observa que na área da Caatinga, que aparece em rosa ali no mapa, quase não tem, né? E a gente observa claramente aqui, ó, como se estivesse se formando um paredão na produção de soja, e claramente a tendência, gente, é essa produção toda, ela ir se expandindo para essa área daqui, assim como já aconteceu no centro-oeste brasileiro. Então observa que esse mapa aí, pessoal, inclusive, ele não tem nenhum texto aí, né? Mas esse mapa está dizendo para a gente exatamente isso, né? E aí a gente volta, né, para a importância e tal, dos estudos de geografia, de cartografia, etc. Que a leitura de um mapa ela é muito importante para a gente compreender determinada realidade que está se mostrando para a gente. Um mapa como esse que a gente viu aí, ele está trazendo uma informação, né? Que a região norte está ali, ó, na produção de soja, ele está ali no limite, né? E que é uma tendência que vem acontecendo com o passar do tempo. Então, esse tipo de questionamento é muito importante porque isso vai ter reflexo direto, está tendo reflexo direto nas populações que viviam naquelas áreas que foram desmatadas e também na população da região norte que está sentindo, né, esse aumento aí da fronteira agropecuária no Brasil.